Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje trataremos sobre tema e título. Esse assunto que às vezes as pessoas confundem, mas é bem tranquilo, você vai ver aqui, tá? Então, primeiramente, vamos definir o que é tema e o que é título. Tema é a ideia sobre a qual o texto deverá ser desenvolvido. É o assunto sobre o qual se escreverá. Então, o tema é o assunto sobre o qual se escreve. Então, por exemplo, amor, caridade, né, que também é amor, há algum tempo foi escrito assim, o uso das redes sociais, a violência, pais e filhos. Então, nós temos várias temáticas, vários assuntos. Só que o assunto ele é muito amplo. Então, você vai ter recortes dentro daquele mesmo tema, daquele mesmo assunto. Então, se você fala pais e filhos, você pode falar sobre o amor entre pais e filhos. Então, isso é um recorte, né, dentro desse tema. Não, eu quero falar sobre o conflito entre pais e filhos. Não, eu quero falar sobre o ensino dos pais dentro de casa, na educação entre pais e filhos dentro de casa, ou o ensino de uma profissão para os filhos. Então, dentro de um mesmo tema, você tem vários recortes, tá? E dentro desses vários recortes é que você precisa entender que aí vai entrar o título. Por quê? Porque quando você recorta, por exemplo, você vai escrever ali dentro das crianças, quero falar sobre a infância entre primeiro ano até o segundo ano. Quero falar ali naquele ínterim, né, de estudos. Então, quando você vai falar sobre isso, você vai falar, e quando você terminar de falar, você vai dar um título para esse texto. E aí entra o título. Então o tema ele é muito abrangente, um assunto muito grande. Então você vai pegar uma parte daquilo para falar, você termina de falar e aí você dá o título. Então você vai falar sobre amor. Você quer falar sobre o amor entre homem e mulher, entre marido e esposa. Ok, então esse é um assunto do amor. Não, quero falar entre amor entre pais e filhos. Também é um assunto. Quero falar de amor entre amigos. Pode ser. Quero falar de amor entre alunos e professores. Quero falar de amor entre pessoas que nos ajudaram em algum momento da vida e a pessoa que é grata por essa ajuda. Então, você vê que tem vários eixos que você pode falar dentro do amor. Então, quando você discorre sobre isso, ao final da sua fala, você vai dar um título para esse texto. E esse título, ele é só um recorte desse tema mais abrangente, beleza? Então, olha só. Título é uma expressão geralmente curta, colocada antes do início da redação. É uma referência ao assunto de que tratará o texto, tá? Então, quando te dão um tema muito abrangente, você vai ter que fazer um recorte. Fala, não, quero falar dentro disso. Aí outro vai falar, não, quero falar sobre isso. Então você vai ver que tem várias visões dentro do mesmo tema. E essas várias visões vão receber vários títulos, porque cada um falou sobre uma coisa dentro daquele tema. Ok? É, exemplo, tema. É, colocar um tema aqui bem abrangente. As grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias de graves problemas sociais. Mas graves problemas sociais é muito abrangente. Por quê? Porque elas podem ser depositárias de quais problemas sociais? Problemas na saúde, problema na educação, problema de violência, problemas econômicos, problemas de infraestrutura. Então você vai ver que tem vários recortes. Aí o que ele fez? Ó, ele fez um recortezinho e colocou o título: As capitais e os seus problemas. Então veja só um pouco. Ele falou sobre as grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias de graves problemas sociais. Dentro desse enorme tema, nós temos uma pequena bolinha ali que nós vamos chamar de as capitais e os seus problemas. E ele vai tratar sobre algumas coisas. É sobre tudo do tema? Não tem como, porque o tema é muito abrangente. Ele precisa seguir uma linha de raciocínio, um foco, e dentro daquilo ele vai discorrer. Entendeu? Então, ó, o tema é geral, como eu falei, e o título ele é específico. Então, ele vai pegar uma linha de raciocínio dentro daquele tema muito abrangente e vai seguir. Na matemática, você tem às vezes aqueles conjuntos, aqueles círculos de grandes, bem grande ali o círculo, e dentro do círculo tem outros círculos menores dentro daquele círculo maior. Então é mais ou menos dessa forma que você tem que entender.
O tema é o círculo maior e o título é um círculo menor que está dentro desse tema. Você vai falar a respeito de uma linha de raciocínio dentro daquele tema, tá? Aqui, ó, já deu outra ideia. O título deverá ser deixado por último. Você viu que ali falou, não, tem que ser em primeiro. Porque o título, alguns consideram que tem que ser escrito antes de começar o texto, e alguns falam que tem que colocar depois que terminou o texto. Isso vai ficar a critério do escritor. Isso nós não podemos discutir. Porque tem gente que vai terminar o texto, vai analisar aquele texto e fala, bom, o título adequado para esse texto é título tal, e vai lá e coloca. Ou então alguém já tem de antemão, fala, não, eu vou falar sobre isso, e já coloca o título, e aí vai escrever o seu texto. Não tem problema nenhum, tá? O título, por ser mais específico que o tema, pode ser definido por último, conforme nós falamos. O tema, estando bem definido, é o suficiente para a condução da pesquisa, está bem definido, então você vai seguir uma linha. Definir o título precocemente pode impedir que o pesquisador enxergue coisas importantes e essenciais para a pesquisa. Então essa aqui segue uma linha seguinte, de repente você coloca um título, vou falar sobre isso. E aí você fica tão focado naquilo, naquele tipo de linha de raciocínio seu, que você esquece que pode ter outras linhas de raciocínio que você poderia ter seguido. Então ele quer deixar meio solto, você seguir as linhas de raciocínio, conduzir seu texto, e aí depois que terminou o texto, aí você dá o título. É o que ele sugestiona, tá? Então o tema é o assunto geral, do início ao fim, então nós falamos, pode ser amor, pode ser violência, pode ser redes sociais, pode ser Deus, pode ser crianças, podem ser, tem tanta coisa, religião, pode ser tanta coisa. E é a primeira coisa que definimos. Então o tema é o assunto, né? A primeira coisa que definimos. Ajuda a manter foco no assunto, né? Teve gente, fugiu do tema. O cara tá falando de amor, daqui a pouco tá falando sobre paz. Então ele fala, não, volta pro tema. Então fugiu do assunto, tá certo? E o título, você tá vendo aqui, ó, é um anúncio do assunto, é o nome. Então, ó, dentro desse assunto eu vou falar sobre isso, vou anunciar isso, entendeu? Pode ser definido por último, nós falamos aqui já, e ajuda a despertar interesse pelo assunto. Claro, o título ele tem que ser algo bem bacana, né, que chame a atenção de quem vai ler. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, até a próxima.